Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 19 de março de 2023 e hoje é o quarto domingo da Quaresma. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 9, versículo do 1 ao 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos do cego, e disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos que costumavam ver o cego, pois ela era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas é alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? E eles responderam: Aquele homem, chamado Jesus, fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinham recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora eu vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais deles e perguntaram-lhe: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abria os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, pois ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado a expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é um pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e faz a sua vontade.
jamais se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que eu tinha expulsado, encontrando-o, perguntou: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje é bem extenso, são 41 versículos, então, mas narra a história desse encontro de Jesus com aquele que era cego de nascença. E o evangelho de hoje, se pudermos sintetizar, que é muito difícil, são muitos pontos para analisarmos e muitas vezes não conseguiremos um espaço de tempo tão pequeno. Mas Jesus vem dizer claramente: eu sou a luz do mundo. Jesus é aquele que é a luz do mundo, que vem tirar todos aqueles que estão nas trevas do pecado. Mas para que isso aconteça, nós precisamos verdadeiramente reconhecer que Jesus é a luz do mundo. O pecado nos cega, o pecado endurece o nosso coração e muitas vezes não reconhecemos, não vemos a graça de Deus diante dos nossos olhos. Esse homem que era cego de nascença, o costume da época dele era que quando acontecia isso, era que os seus pais eram pecadores, ou se a pessoa ficava cego, era fruto do seu pecado. Mas Jesus vai dizer, quando é perguntado: quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus vai dizer: nem ele, nem os seus pais, mas isso acontece para que a graça de Deus possa se manifestar. Jesus vai curar esse homem, vai cuspir no chão, fazer a lama, colocar nos seus olhos, mandar ele se lavar. E a partir daí, quando os olhos desse homem se abrem, ali começa a perseguição. Esse homem vai fazer uma caminhada, um aprofundamento nesse conhecimento, sair da cegueira para a luz que é o Cristo Jesus. Vários passos terão que ser dados para que ele se aprofunde na fé. Ao primeiro momento, quando ele é interrogado quem fez aquilo, quem o curou, porque ali era um dia de sábado e para os judeus o sábado era um dia sagrado e não poderia Jesus julgar. Mesmo Jesus já dizendo e tendo outras contendas com os fariseus, com os sumos sacerdotes, por Jesus ter expulsado os demônios, cuidado aquele homem da mão seca, por os discípulos terem comido as espigas no dia de sábado, Jesus vai dizer claramente: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E aqui, nesse aprofundamento da fé, desse que era cego, isso aí vai mergulhar profundamente na luz de Cristo, na luz de Jesus, que ilumina cada um daquele que se abre para a sua graça. Ele primeiro vai dizer que quem curou foi Jesus. Depois, mergulhando mais forte na fé, ele vai dizer que Jesus é um profeta. E depois ele quer
conhecer esse Jesus, ele quer conhecer esse Deus maravilhoso. Quando Jesus pergunta, acredita no Filho do Homem? Ele vai dizer, quem é, Senhor? Para que eu creia nele? E Jesus vai dizer, sou eu que tu está vendo, é aquele que está falando contigo. E ele vai professar verdadeiramente a fé, se prostrando em Jesus. Eu creio, Senhor. E aqui, nesse aprofundamento da fé, esse homem que era cego para o mundo se torna iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Ele mesmo vai entrar em embate com o sumo sacerdote, com os fariseus, e será expulso da comunidade judaica, porque eles já tinham combinado entre eles que todos aqueles que reconhecessem que Jesus era o Messias seria expulso da comunidade. Então ele vai dizer, quando é questionado, vai dizer que ele é um profeta espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. É esse caminho, esse aprofundamento que essa pessoa vai mergulhando na graça de Deus, na graça do Espírito Santo, e Deus vai revelando verdadeiramente a sua face para aqueles que se abrem para a sua graça. Muitos ainda continuam nessa cegueira, por isso que Jesus vai responder aos fariseus quando é perguntado, porventura nós também somos cegos? Jesus vai dizer, se fosseis cegos, não tereis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Por isso que muitas pessoas vivem mergulhados no pecado, não se abrem para a luz de Cristo, não se abrem para a sua graça, e a sua derrota será grande, pois viverão a eternidade no fogo do inferno. Aqueles que são batizados pela luz e pela água, como esse cego foi, primeiro pela água e depois pela luz do Espírito Santo, quando ele reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, esse Jesus irá dizer, vinde benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vós desde a criação do mundo. E com esse batismo que recebemos, nós fazemos a pertença, passamos a essa filiação divina. Somos chamados filhos de Deus. Que nós deixemos a nossa cegueira, que nós nos coloquemos diante de Jesus, nos reconhecendo como pecadores. Ainda é tempo. Jesus quer nos salvar, que Jesus quer nos iluminar o nosso caminho até a salvação. Que nós, batizados no Espírito e na luz, possamos, assim como esse cego, dar testemunho verdadeiro de Jesus, pois aquele que é piedoso, aquele que traz a graça, aquele que traz a luz, só pode ser vindo de Deus. E Jesus verdadeiramente é o Messias, o Filho de Deus, que por amor a cada um de nós veio trazer a luz para aqueles que padeciam nas trevas do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom, abençoado e iluminado domingo para cada um de nós.